Olá, meu amigo, minha amiga, muito bom dia para você que nos acompanha nesse momento através das redes sociais, através do YouTube, do Facebook. Deus abençoe você aí mesmo, onde você está, em sua casa, sentado no sofá, na cadeira, na sala, seja lá em qual compartimento da residência em que você se encontre. Nosso muito obrigado pela sua presença e eu quero de forma especial e carinhosa mandar um abraço aí nesse momento para você que está nos assistindo e que também é desbravador. Maranata, que o Senhor logo venha. Vocês perceberam que a programação aqui ela está especial, né? Os nossos convidados aqui, são convidados especiais e estão aí com uma roupa assim especial, uma roupa de peso. À minha esquerda, à direita de vocês, nós temos aqui a nossa convidada especial, a Meire, ela que é diretora associada lá do clube de Itiruçu. Olha aí, Itiruçu é a cidade de um amigo meu chamado Romilson, que se encontra em Ilhéus, Bahia. Inclusive, um abraço a você de Ilhéus, que está nos acompanhando aí. Eu sei que algumas pessoas em Ilhéus estão nos acompanhando. Irmão Dorival, Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus continue te fortalecendo, continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Um abraço aí também para a Andréia, minha irmã, e todos os meus familiares no sul da Bahia. Deus continue abençoando vocês. Meire, manda um abraço aí aos nossos telespectadores, em especial aos desbravadores lá do clube de Itiruçu. Bom dia, pastor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de mandar um abraço especial, para todos os desbravadores, esses jovens guerreiros que não tem medo, de encarar as lutas. E em especial o meu clube, Clube Aves, em Itiruçu. Um abraço a todos vocês. Olha aí, Clube Aves. Deus abençoe vocês, desbravadores. Continuem firmes nessa caminhada e nessa marcha, e Deus é conosco. Muito bem, nós temos aqui também uma outra convidada especial. Nós temos aqui a carinhosamente chamada de Magui, não é isso? Ela que é diretora do Clube de Desbravadores aqui no distrito de Jaguaquara, um dos clubes de desbravadores. Magui, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Manda um abraço aí aos desbravadores aí desse clube tão especial. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. E eu gostaria de mandar um abraço para todos os desbravadores espalhados por esse Brasil, os desbravadores aqui de Jaguaquara, os clubes aqui existentes, e para os desbravadores, os membros do clube Estrelas do Vale. É um prazer, apesar de não estarmos reunidos esses dias, estou com muita saudade, e eu acredito que logo, logo, passando essa pandemia, nós estaremos reunidos, estaremos nos congregando novamente. Um abraço para todos os desbravadores, para todos que estão aí espalhados por esse Brasil e esse mundo afora. Olha aí, que bênção. Então a você, desbravador, nosso muito abraço. Deus continue cuidando de você. Um abraço a todos os clubes de desbravadores do distrito de Jaguaquara e também do Brasil. Deus continue sendo louvado na sua vida. Fique conosco e participe conosco desse momento tão especial que é o estudo da Palavra de Deus. Preparado? Mas você está preparado mesmo? Está aí já sentado? E a Bíblia? Já está com a Bíblia em mãos? Ainda não? Não, então vamos esperar você. Faça o seguinte, levante aí onde você está, corre lá rapidamente, pega a sua Bíblia na estante, onde você guardou, depois assente-se de novo aí e estude conosco a Palavra de Deus. Hoje o tema é um tema muito importante e interessante, até mesmo propício, para a nossa compreensão e para os momentos nos quais nós estamos vivendo hoje na atualidade. O tema da lição do nosso estudo, desse momento, e que estivemos estudando no decorrer da semana, é idioma, texto e contexto. O que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com a Palavra de Deus? O que isso tem a ver com a nossa compreensão da Palavra de Deus? Idioma, texto e contexto. Fique conosco, Deus continue conduzindo e guiando esse momento. No entanto, antes de estudarmos o estudo da lição, a Palavra de Deus,
eu quero convidar você, aí mesmo onde você está, juntamente conosco, a fechar os seus olhos e rogarmos a orientação do Espírito Santo para o estudo da Bíblia nesse momento. Eu gostaria de pedir a Mary que fizesse essa oração introdutória para nós, por favor. Vamos lá, oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana, por estarmos aqui, ó Pai, reunidos para te darmos graças, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por nossas vidas, por toda a proteção que Tu tens nos dado. Nesse momento, ó Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra e guardá-la em nossos corações, ó Deus. Que Tu esteja presente conosco, assim te pedimos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, pronto, já oramos, pedimos a condução e a iluminação do Espírito Santo, agora já estamos preparados para adentrarmos no assunto de hoje, ok? Bom, para vocês terem uma ideia, amigo telespectador que nos acompanha através do YouTube ou do Facebook, desde a Torre de Babel para cá, nós não falamos mais um único idioma. Não é isso, Magui, Mary? Desde a Torre de Babel para cá, os idiomas então começaram a surgir. Antes era apenas um idioma. Com a Torre de Babel apareceram então outros idiomas, várias línguas. Existem no mundo cerca de 6.000 idiomas. E a Bíblia toda, completa, de Gênesis a Apocalipse, ela foi traduzida em cerca de 600 idiomas. Isso a Bíblia completa, os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela já foi traduzida a cerca de 600 idiomas. No entanto, o Novo Testamento e partes do Novo Testamento já foram aí traduzidos para cerca de 2.500 outros idiomas diferentes. Que bênção, né? É a palavra de Deus sendo proclamada, é a palavra de Deus se tornando acessível a nós como seres humanos. Deus seja louvado por isso. Agora, surge então uma pergunta, e a pergunta é: para que então Deus nos deu a Bíblia? Por que Deus permitiu com que esse livro especial, ele fosse escrito, passasse por várias gerações e chegasse até nós hoje, em vários idiomas, em várias línguas? Com qual finalidade, com qual propósito? E aí, Mary, diz aí para nós, para os nossos amigos telespectadores que estão nos acompanhando, para todos os desbravadores que estão nos assistindo agora também, para que Deus nos deu a Bíblia? Com qual finalidade, com qual propósito? Para início, né, pastor, e para a compreensão da Bíblia, é necessário que saibamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Isso podemos encontrar lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. E toda a Bíblia é inspirada por Deus. Para quê? Ela é inspirada por Deus para correção, para repreensão e para educação. A Bíblia nos educa no caminho que devemos andar. E a Bíblia também, ela é um testemunho, né, do plano da redenção. O homem foi criado perfeito por Deus, e ao pecar, Deus já tinha um plano de redenção para esse homem. E a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vem nos mostrando esse plano da redenção, esse maravilhoso e grandioso amor de Deus para cada um de nós. Que bênção, né? Então, na verdade, Deus, em seu infinito amor, graça e misericórdia, nos deu a Bíblia, amigo telespectador, a fim de que, através dela, nós sejamos instruídos, corrigidos e educados. Né? E educados. A Bíblia de fato é tremenda. A Bíblia é a palavra de Deus. É um livro assim extraordinário. Ei, Magui, a finalidade, o propósito pela qual Deus nos deu a Bíblia é algo excepcional, né? Como a Mary falou, ela serve para nos educar, nos corrigir, nos ensinar, nos instruir o caminho certo. É tremendo, né? A Bíblia, ela é um livro assim especial,
quando a gente começa a analisar a Bíblia, a gente fica assim maravilhado, pastor, porque Deus, o Criador do universo, soberano, Ele escolheu uma humanidade, escolheu um povo, escolheu uma cultura, escolheu uma língua, apresentou o seu plano e escreveu a Bíblia para que ela pudesse estar passando de geração pós geração, cultura pós cultura, e fosse chegando até nós hoje. Então, assim, como Mary falou, o objetivo da Bíblia é redimir a humanidade caída, é salvar a humanidade caída. O maior desejo de Deus, como ele diz lá em João 3,16, que ele veio, né, Deus amou o mundo de tal maneira para salvar todos aqueles que nele creem. Então, a Bíblia, ela é o livro de Deus, com o objetivo de instruir o homem, com o objetivo de salvar o ser humano. E toda aquela pessoa que deixa ser instruído por Deus, toda aquela pessoa que deixa ser orientado por Deus, ele não só torna-se um cidadão sábio, uma pessoa instruída, educada, orientada, mas ele também se torna detentor da salvação. Ele passa a herdar a salvação, que é através da Bíblia, o livro que nós devemos estudá-lo para nos conectarmos com Cristo. Que bênção, né? É maravilhoso. A você que nesse momento está aí nos assistindo, nos ouvindo de casa, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a expressa vontade e revelação de Deus. Como a Mary mencionou, o apóstolo Paulo, justamente no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, deixa bastante claro e evidente que toda a Bíblia, toda a Escritura, presta atenção, não é apenas o Antigo, como também não é apenas o Novo, é toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, amigo, útil para nos ensinar, para nos corrigir. A palavra de Deus, ela precisa estar presente em nossos lábios, em nossa mente e em nosso coração. Separe um momento para estudar a palavra de Deus diariamente, porque é na palavra de Deus que você encontrará o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é algo assim excepcional. Agora, existem algumas palavras que são meio que complexas de se compreender na Bíblia, né? Na verdade, até mesmo na língua portuguesa, nós temos aqui a Magui, que é professora, e percebemos que na própria língua portuguesa nós temos aí várias palavras na qual elas têm sentidos e significados também totalmente diferentes, né? Elas acabam variando também. E uma só palavra tem mais de um significado também. Isso acaba complicando. Na Bíblia também, até mesmo no idioma original em que ela foi escrito, nós também temos nos deparamos com essa situação, não é isso? O que é que vocês me dizem? Por exemplo, a lição, inclusive, ela menciona aqui dois exemplos de duas palavras. Uma que significa recede, onde muitas vezes essa palavra hebraica recede, ela é traduzida por misericórdia, mas nem todas as vezes ela é misericórdia. E aí, como entender esse significado dessas palavras, o sentido dessas palavras? Como a gente pode lidar com essa situação na Bíblia? Observando, a gente, quando estuda a língua portuguesa, como o senhor mesmo falou, a importância de conhecer o significado das palavras. Você vai produzir um texto, você precisa estar ali analisando os sinônimos das palavras, o que melhor vai ser empregado naquele momento. E quando a gente lê a Bíblia, quando você examina as Escrituras, você observa que ela também não é diferente. Eu acredito assim, por exemplo, quando eu vou escrever um texto, se a gente vai ali escrever um texto
rapidinho, para deixar um bilhetinho, um recado assim, que não vai ter muita importância, a gente não faz essa seleção de palavras. Mas se eu vou escrever um texto para ser publicado, se eu vou escrever um texto para ele ser editado, então eu vou ter o cuidado maior na seleção das palavras. Então, eu acredito, pastor, e todos os nossos ouvintes, que é importante a gente também procurar entender o significado dessas palavras na Bíblia. Claro que eu sei que a língua que foi escrita a Bíblia, né, o hebraico e o aramaico, elas já caíram em desuso. Mas a gente pode estar consultando o dicionário, a gente pode estar consultando uma chave bíblica, porque isso vai nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Porque quando você entende melhor o significado das palavras, quando você entende melhor o que ela quer dizer, você vai compreender melhor a Bíblia. Porque como o senhor falou, por exemplo, a Bíblia ela é um livro, sim. Só que ela é um livro diferente dos outros livros. Ela é a palavra de Deus. Então, eis a importância maior de estudar. É igual lá, a Bíblia diz, né? Examinar as Escrituras, porque julgastes nelas a vida eterna. Examinar é de forma mais detalhada, mais minuciosa, de forma mais cautelosa. É você analisar os detalhes. O que é que essa palavra está dizendo? Qual o significado que ela tem para a minha vida? Eu acredito que surtirá um efeito melhor para a vida espiritual do leitor. Com certeza. Então é necessário todo um cuidado, né? Uma atenção especial quando formos estudar a Bíblia, examinar direitinho o sentido da palavra, o significado da palavra, a fim de que tenhamos de fato uma compreensão correta e coerente daquilo que Deus nos quer transmitir através da Bíblia, através da sua palavra. É isso mesmo, pastor. Para um exemplo assim em nossa língua, né, em português, temos a palavra saudade. Essa palavra, para quem não fala português, é de uma difícil tradução, porque não existe em outra língua uma palavra que corresponde, uma só palavra que corresponde a essa palavra saudade. Eles precisam utilizar uma explicação, um texto, uma frase, para poder ter algo que se assemelha a essa palavra saudade. Essa palavra saudade, para nós, em que falamos o português, tem um sentido semântico muito profundo. É algo que só nós compreendemos o que é saudade. Então, a mesma coisa são essas palavras em hebraico. Essa palavra recede mesmo, tem um sentido muito mais amplo, muito mais profundo do que simplesmente o que está exposto ali, o que está traduzido na Bíblia. E a gente compreender esse sentido, essa profundidade dessa palavra, a gente consegue compreender também o amor de Deus, né? A misericórdia de Deus é algo muito mais profundo do que o que está simplesmente expresso ali. Olha aí, que bênção. Realmente, há toda essa complexidade, no entanto, o Espírito Santo é quem ilumina nossa mente, nos dá sabedoria, exatamente, a fim de compreendermos. Para você que está nos assistindo, entender o que nós estamos falando aqui em relação a palavras, a termos, a significados, eu vou dar um exemplo bíblico, ok? Você está com a sua Bíblia aí agora nas mãos? Ok, então agora vamos usar. Abra aí a sua Bíblia, isso, abre ela. Abre a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3, verso 26. Isso mesmo, Jó, capítulo 3, verso 26. E aí, já achou? Maravilha? Podemos então dar seguimento? Ok. Então, Jó capítulo 3, verso 26, a Bíblia diz assim: não tenho descanso, isso Jó falando, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Ok? Deu para entender aí? Isso é Jó falando, dizendo que ele não tinha descanso, não tinha sossego, e dizendo que não tinha nem repouso, e já vem sobre ele grande perturbação. Coisas terríveis aconteceram na vida de Jó. Você conhece a história, não vamos aqui adentrar nessa questão e nesse mérito. Agora, em algum momento aqui, você viu aqui na língua portuguesa a palavra paz?
No texto que nós lemos, não apareceu, né? Não aparece, né? A palavra paz. Só que se você abrir essa mesma passagem no original hebraico, você vai perceber que a palavra que aparece aqui nesse texto é a palavra hebraica shalom. Isso mesmo, shalom, que é paz. Quando você vai lá em Números, capítulo 6, na bênção sacerdotal, você vê que a bênção sacerdotal ela termina com paz, que é shalom. Afinal de contas, o que significa a palavra shalom? É paz, ausência de guerra, ausência de aflição, ausência de problema? O que é paz? Porque a bênção sacerdotal termina com shalom, paz. Aqui você olha aqui também no texto de Jó e no original hebraico aparece também a palavra shalom. E então, como entender por que no original é a mesma palavra que aparece lá com a bênção sacerdotal e a mesma aqui que aparece também com Jó? Sabe por quê, amigo? Porque na verdade é o contexto que vai nos dizer o significado da palavra. Embora elas sejam as mesmas, é o contexto que vai nos dizer o que elas de fato significam. Não é porque shalom aparece na bênção sacerdotal e shalom aparece aqui também que o significado vai ser o mesmo. É o contexto que vai nos dizer. Eu vou dar um exemplo. Manga. A palavra manga, se eu disser aqui manga, o que vem na sua mente? Para alguns vem logo a imagem de fruta, né? Manga, fruta. Só que manga não quer dizer que seja simplesmente fruta. Eu posso estar falando manga, mas me referindo a uma outra coisa. Por exemplo, manga da camisa, não é isso? E algumas outras coisas a mais. O que vai definir o sentido e o significado da palavra? Vai ser o contexto. É o contexto na qual ela está inserida. É por isso que é importante, ao estudarmos a palavra de Deus, nos atentarmos para o contexto na qual ela foi escrita, o contexto na qual ela foi inserida. Ok? Isso é muito importante. Agora, existe um recurso nas línguas originais, principalmente o hebraico, que se fosse utilizado hoje no português seria algo muito complicado. Se alguém fosse fazer uma redação utilizando esse recurso, tiraria nota 0. Seria, na verdade, a repetição. Por exemplo, se você vai escrever algo, ou vai fazer ali uma redação, e você repete muito as palavras, o que acontece, Magui? É vista com bons olhos uma redação como essa? Não. Não é visto com bons olhos. A língua portuguesa, a gente tem que ter muito cuidado na repetição das palavras. Inclusive, tem que saber articular, usar os conectivos, para que o texto ele tenha um bom significado, para que seja um texto bom. É o contrário da língua hebraica, que a repetição ele é usado como um recurso literário, né? É usado no reforço. Lá em Isaías mesmo, que nós lemos aqui na lição, Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 3, que ele repete o termo santo, santo, santo 3 vezes. Então, quando a Bíblia ela está usando esse termo santo, 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 é para nos chamar a atenção a santidade de Deus. O quanto nosso Deus é santo, o quanto nós devemos nos curvar, nos reverenciar diante dele. Então, assim, é um recurso que nós devemos entender para que a gente possa estar compreendendo, para que a gente possa estar entendendo melhor. Por que será que esse termo foi repetido 2, 3 vezes? O que ele está querendo me dizer? Então, o que eu vou aprender nessa repetição de palavra? É algo assim interessante, diferente da nossa língua, que é o português. É verdade. Exatamente, pastor. A gente precisa entender também que o original, a língua original hebraica, não existem pontuações. Existe, é verdade. Então, existem esses artifícios que Magui falou, a repetição, para poder nos situar melhor no texto.
é uma arte, né? A escrita é uma arte. Então, como não existia essa questão da pontuação, eles repetiam palavras. Como a gente pode ver na criação, né? Criou Deus o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. Então, o verbo criar é repetido 3 vezes nesse texto. Então, a gente vê que o que eles estavam querendo enfatizar ali era a questão que Deus é criador. E esse termo usado é um termo que não se usa para nenhum outro ser. Esse termo criar, que está lá no original, era apenas utilizado para Deus, porque só Deus pode criar do nada. O homem, se um homem vai criar uma cadeira, ele utilizou a madeira, que já é algo que já existe. Qualquer coisa que o homem possa criar, vem de algo que já existe na natureza. Deus não, Deus cria do nada. Deus, ele simplesmente fala e a matéria passa a existir. Então, esse termo criar na Bíblia só se refere a Deus, só tem Deus como sujeito desse termo criar. É bem interessante. Pastor, que bênção, né? eu queria assim colocar algo, e eu vejo assim, como nós no início, né, da abertura do texto de 2 Timóteo, toda a escritura é inspirada. Porque nós acreditamos assim, que a Bíblia, Deus, ele inspirou os profetas. Deus nos foi ditando, né, para poder eles escreverem. Deus inspirou e eles escreveram. Mas eu fico assim olhando como a gente vê que a palavra, que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Porque assim, até no jogo de palavras, até na forma como ela foi escrita, até nos recursos literários, no contexto, todo o que está por trás, o objetivo é salvar o ser humano. Sim. Então, assim, na verdade, a Bíblia, ela é um livro que uma criança pode compreender, que um adolescente, que um jovem, que um adulto, que uma pessoa leiga. Ela não é um livro para doutores, para pós-graduados. Ela é um livro que, quando você começa a entender, você começa a compreender que, na verdade, ela é um livro diferente. Ela é a palavra de Deus. Sim. E a gente fica assim, meu Deus, foram pessoas pecadoras. Mas essas pessoas pecadoras foram guiadas por Deus, elas foram instruídas pelo Espírito Santo. E, querido ouvinte, nós, hoje, se nós também tirarmos tempo, se nós também buscarmos o Espírito Santo, se nós também dedicarmos tempo para estudar a Bíblia, realmente nós iremos conseguir a salvação e Cristo falará por nosso intermédio e teremos uma intimidade maior com o Senhor. É verdade, que maravilha. Amém. A você que está aí nos acompanhando através das redes sociais, Deus continue falando com você através desse Amém. tema e desse assunto. Amém. Entenda Amém. e compreenda uma coisa nesse momento, nessa manhã. Deus é um Deus extraordinário. Amém? Amém. Amém. Deus é Maravilhoso. tremendo. E tudo aquilo que sai das mãos de Deus e que teve origem em Deus é belo. É belo. É maravilhoso. A Bíblia teve a sua origem em Deus. A Bíblia é bela, a Bíblia é tremenda. Foi Deus que se encarregou em conduzir todo o processo da escrita da Bíblia. É por isso que a Bíblia é esse livro extraordinário. Como vocês comentaram muito bem, há um recurso literário na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, no hebraico, que é o recurso da repetição. É uma estrutura gramatical. É repetição. E quando as repetições ocorriam, era justamente para enfatizar algo. Era para chamar a atenção do leitor, do povo que estava lendo ou ouvindo, para uma grande verdade. Em Gênesis, como a Mary mencionou muito bem, aparece ali o verbo criar. E ele é repetido por 3 vezes. Em Gênesis capítulo 1 é repetido a palavra criar. Como você, Mary, ressaltou muito bem, o verbo criar, que aparece aqui, ele vem do hebraico bará. Bará é a expressão hebraica que aparece no texto original. E todas as vezes que aparece a expressão bará, em hebraico, ela só pode ser utilizada para Deus como sujeito ativo. É inerente a Deus essa palavra, como Mary mencionou muito bem.
porque Ele é o único que cria do nada. Ele é o único que faz com que as coisas surjam do nada, apareçam do nada. Ele é o Criador, porque Ele é poderoso. Ele criou a mim, Ele criou a você. Bará. Você entende isso? Deus é tremendo, amigo. Deus é poderoso. Então eu quero desafiar e convidar você a, nesse momento, se render a esse Deus poderoso, a esse Deus que pode Amém. todas as coisas. Isso mesmo, se renda a Ele e permita com que Ele seja Deus em sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma outra palavra que se repete, que a Magui comentou, é justamente a palavra santos, lá em Isaías. Santo, 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 vem da expressão hebraica kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. Quando Isaías repete essa expressão kadosh, 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 era para chamar a atenção para a santidade de Deus. Ei, você que está nos ouvindo e nos assistindo agora, entenda uma coisa: Deus não é somente poderoso, Deus não é somente o nosso Criador, Bará, mas Deus também é santo, kadosh. Você compreende isso? Deus é santo. Por isso a repetição das palavras kadosh, kadosh, kadosh. Deus, Ele merece a nossa adoração. Deus merece a nossa reverência e o nosso respeito. Portanto, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Louvado seja Amém. a esse Deus de amor, a esse Deus maravilhoso. Textos e contextos nós já comentamos, não é isso? Que é importante que se entenda o contexto e o significado das palavras também, a fim de que tenhamos uma compreensão coerente da vontade e da palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Da importância de conhecer o contexto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui claro. No livro de Mateus, capítulo 5, você encontra lá a seguinte passagem muito conhecida, muito lida e muito pregada por muitas pessoas, que é assim: vós sois o sal Da terra. o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E aí as pessoas falam: olha, nós somos o tempero da terra, o tempero. Mas nós precisamos compreender o sentido da palavra sal. Entende? Será se nós de fato somos o tempero? Deus queria dizer isso quando Ele falou que nós somos o sal? O que Deus queria dizer quando utilizou esse termo, vós sois o sal da terra? Olha a importância de se conhecer o contexto. Você que está nos ouvindo nesse momento, entenda outra coisa. Quando Jesus falou que nós somos o sal da terra, havia um contexto por trás. No tempo de Jesus, dos evangelhos, o sal, ele era de um valor extraordinário e excepcional. E o sal, ele tinha um valor tão grande que os soldados romanos, muitas vezes, eles recebiam o salário deles com sal. Era interessante, né? Pois é. Os soldados romanos, eles recebiam o pagamento do salário deles com sal. Daí surgiu então a palavra salário. Vem de sal. Sal, salário. Porque os romanos recebiam o pagamento deles com sal. Em muitas ocasiões e muitas vezes. Entende? Então, quando Jesus falou que os discípulos eram o sal da terra e nós somos o sal da terra, Jesus não quis dizer que nós somos o tempero da terra, mas Jesus quis dizer que nós temos um valor extraordinário. Amém? E isso, você é valoroso, nós somos importantes e Deus quer nos usar na transmissão da tua palavra, a fim de que nós sejamos uma bênção onde nós estivermos. Nós somos valorosos aos olhos de Deus, somos de um valor extraordinário e excepcional. Está vendo como é importante conhecermos o contexto? É muito importante. Como também o significado das palavras. Exatamente. Sim, sim, pastor, isso é muito importante. Podemos perceber que a palavra, ela é a menor unidade de uma frase. Então, ao entender a palavra, não podemos ficar só ali no entendimento daquela palavra. A gente tem que analisar a frase. Analisou a frase, vamos para um contexto maior, que é o texto, né? Que, se tratando da Bíblia, pode ser um capítulo, pode ser vários capítulos que tratem sobre aquele mesmo assunto.
E entendendo isso, a gente ainda pode ir para a unidade maior ainda, que é o livro. Então, ao ler a Bíblia, percebemos que a palavra em seu contexto, como o senhor falou, é de suma importância. Aqui em Gênesis mesmo, em Gênesis 1, 27, podemos ver o Adam, né? A palavra Adam, que é usada no sentido de humanidade. Deus estava se referindo ali ao homem e à mulher, não só a Adão, ao homem Adão. Só que no capítulo 2, no verso 7, podemos perceber que é o mesmo vocábulo, Adam. Só que ali Deus só estava se referindo a Adão. Então, olha o contexto. Você entender a palavra em seu contexto, como é importante. Uma mesma palavra pode ser usada de diferentes formas. É verdade. É a mesma coisa num exemplo assim, em português. Eu falar assim, todo pai é responsável pelos filhos. Aí coloca um tracinho, né, para indicar a fala direta, aí o filho coloca, pai, você é responsável por mim. Então, eu estou me referindo na primeira frase, pai, como todas as pessoas que tenham um filho, que é responsável por ele, e na segunda frase, quando o filho fala, pai, o Senhor é responsável por mim, ele não está se referindo a todos os pais, ele está se referindo a um pai específico, que é o pai específico que é o Isso, dele. exatamente. Interessante, né? Isso é verdade. Então, há uma grande necessidade de, como estudantes da Palavra de Deus, leitores da Palavra de Deus, nos atentarmos, né, Meire, para o sentido, o significado das palavras, bem como também o contexto no qual ela foi inserida. É muito importante. Quer ver um outro exemplo? O Salmo 139. Salmo 139, versículo 13, o salmista diz assim, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Ora, me teceste? Como assim? Será se Deus estava com uma agulha ali tecendo a gente lá no seio da nossa mãe? O que significa a palavra tecer aí? É importante entender o significado, a fim de que nós tenhamos uma compreensão clara da palavra de Deus e ensine também de forma correta as pessoas. Entende? O que significa tecer? A palavra tecer vem do original hebraico, tesukeni. Tesukeni é o termo que aparece em hebraico ali, que traduzido significa o seguinte, proteger, guardar. Não dá um outro sentido? Sim. Entende? Então Deus foi quem protegeu, quem guardou o salmista lá no ventre da mãe. Então, querido amigo, a fim de que a palavra de Deus tenha uma compreensão clara para cada um de nós como estudantes e leitores, nós precisamos utilizar alguns recursos, alguns meios, alguns métodos, a fim de que ela se torne clara para nós, ok? E aí você tem os originais, o hebraico, o grego, aí você tem também a Septuaginta. Mas espera aí, pastor, o que é Septuaginta? Explicamos o que é Septuaginta. Septuaginta é nada mais, nada menos do que a tradução do hebraico para o grego. Entende? Por isso Septuaginta. E há uma história por trás do termo Septuaginta, porque segundo a tradição, Magui, foi escrita por cerca de 72 sábios, e eles duraram aí para traduzir toda a Bíblia cerca de 72 dias. Por isso colocaram o nome de Septuaginta. E hoje nós temos acesso a tudo isso. Dicionários bíblicos, recursos que nós temos à nossa disposição, tudo isso a fim de que nós possamos conhecer a palavra de Deus. Ô pastor, eu queria fazer uma colocação, e quando o senhor colocou aí, Meire também, você fica assim analisando hoje quantas interpretações a gente tem, né, da palavra de Deus. São inúmeras denominações, inúmeras religiões, inúmeras explicações, inúmeros significados, e o senhor colocou aí muito bem essa questão de examinar outros recursos para poder entender a palavra. Eu lembro dos bereanos, quando Paulo ele estava pregando lá na cidade de Bereia, que Paulo pregava e eles examinavam por si próprio, eles iam lá examinar, pesquisar, para poder entender se realmente era aquilo que Paulo estava dizendo era verdade.
Então, assim, a Bíblia, e o interessante que é bom, esses recursos são úteis, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da escrita, eu acredito, a gente tem muito mais recursos do que os nossos antepassados. Então, assim, é uma necessidade de pesquisar, é uma necessidade de examinar por si só, é uma necessidade de entender, aquilo é realmente isso que está sendo dito? O que o meu pastor disse, o que o meu irmão disse, a Bíblia ela está dizendo isso, e o interessante é que a Bíblia ela é autoexplicativa. O que é isso? Ela por si mesma se explica. Quando você começa um versículo daqui, um outro dali, como o Mary colocou, né? Você começa com uma palavra, uma frase, você começa com um texto, um versículo, um capítulo, e você começa, então, realmente dá para entender. E, novamente, eu volto a frisar. Jesus, ele criou todos os meios para que os leitores da Bíblia pudessem compreender e encontrar a salvação. É verdade, é verdade. Querido amigo, olhe e ouça o que estamos dizendo aqui. É muito importante isso para você. E outra coisa, não fique apenas no que as pessoas falam, os pregadores falam, os pastores falam. Ah, mas o meu pastor falou que é assim. Espera aí, amigo. A voz do pastor, ela não está acima da palavra de Deus. Você entende? A voz do pregador não está acima da palavra de Deus. A autoridade não é a voz do pastor. A autoridade não é a voz do pregador. A autoridade é a Bíblia e ponto final. É a Bíblia, a palavra de Deus que tem que prevalecer na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Não é o que as pessoas falam, não é o que outros falam, mas é o que a palavra de Deus fala. E o que a palavra de Deus tem falado para ti? A palavra de Deus tem falado com você? Deixe e permita com que ela fale. Deixe com que a palavra de Deus fale com você, diretamente com você. E você verá as maravilhas que Deus tem realizado em nossas vidas. E já estamos caminhando para o final. E inclusive a Bíblia, ela tem uma mensagem. Há uma mensagem especial na Bíblia. Há uma mensagem especial em cada livro. Há uma mensagem especial em cada capítulo. Há uma mensagem especial em cada versículo. E qual é o que nós precisamos fazer para compreender essa mensagem especial? O que nós podemos fazer, Mary, para compreendermos essa mensagem especial que tem na Bíblia, que tem em cada capítulo, que tem em cada livro? Precisamos fazer o quê? Deixar a Bíblia fechada no canto, esquecê-la? O que nós podemos fazer para ter contato com essa mensagem especial? Primeiro, pastor, temos que pedir a orientação e a iluminação do Espírito Santo. Amém. A gente tem que sempre começar a Bíblia, como fizemos aqui hoje, né? Com a oração, para que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender. E segundo, ler a Bíblia, porque tem muita gente que guarda a Bíblia em casa como um amuleto. Abrem um salmo, coloca lá na estante e acha que está protegido simplesmente pelo fato da Bíblia estar ali aberta. Só que a Bíblia ela não tem ação sobre nós se nós não a lermos. Então o Espírito Santo ele só vai poder nos iluminar o nosso entendimento se a gente pegar a Bíblia e ler. É verdade. Muito bem. E algo assim, Mary. É por isso que, por exemplo, a Igreja Adventista, ela sempre está orientando seus membros a tirarem um tempo nas primeiras horas do dia, antes das ocupações, antes dos afazeres diários, antes do corre-corre da vida, a gente dedicar um tempo para estudar a Bíblia. Porque assim, estudar a Bíblia, a partir do momento que eu estudo, que eu começo a ouvir, aí eu vou praticar o que a Bíblia está dizendo. Porque assim, a Bíblia ela não pode ser lida como um livro qualquer, como você enfatizou, Mary. A Bíblia ela precisa ser pesquisada, como eu já falei anteriormente, e você começar a praticar. Então, felizes são aqueles que ouvem e a praticam as verdades nelas contidas. Então, assim, Moisés mesmo, ele se referiu lá quando ele falou para
o povo hebreu que a Bíblia era a palavra de vida para a vida, mas as pessoas precisariam transmitir e começar a praticar essas verdades. E com certeza a vida será transformada. Agora, claro, é preciso dedicar um tempo, é preciso dedicar você no momento, estar com a mente tranquila, em paz, para poder compreender o que ela tem a lhe dizer. É verdade. Muito obrigado pela colaboração de vocês, Mary, Magui. Deus continue sendo louvado na Amém. vida de vocês. A você, querido amigo, que está conosco aí, através do YouTube, através do Facebook, Deus continue sendo louvado na sua vida, de uma forma especial e de uma forma carinhosa. Quando se fala de estudar a Bíblia, quando se fala de orar, quando se fala de meditar, só me vem à mente as palavras de um amigo lá em Ilhéus, o irmão Dorival. É possível que ele esteja aí nos acompanhando. E eu faço as minhas palavras. A todos os telespectadores que nesse momento nos acompanham, estude a Bíblia, leia a Bíblia, porque é nela que você encontra a palavra de Deus e a vontade de Deus. E é ela que precisa prevalecer na sua vida. Deus te abençoe, faça da Bíblia a sua regra de fé. Encontre nela paz ao seu coração, encontre nela a esperança para a sua vida. Assim como começamos com oração, vamos terminar também com uma oração. Não é isso? Vamos orar então? Antes de orar, eu gostaria de pedir a você que orasse, Magui. A Mary começou com oração, eu vou pedir que você então termine com oração, mas antes da oração, eu quero convidar você que está nos assistindo nesse momento a nos acompanhar sempre nas redes sociais. Exatamente, todos os nossos cultos aos sábados e aos domingos estão sendo transmitidos nesse mesmo canal. Então, para estar ciente, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você sempre esteja ciente dos momentos que estamos então fazendo as transmissões, ok? Então Deus abençoe, Deus continue te fortalecendo, e desbravador que é desbravador tem que ter a palavra de Deus na mente, no coração e nos lábios. Desbravador que não estuda a Bíblia não é desbravador, precisa se tornar um desbravador, ok? Então vamos orar, Magui? Oremos. Nosso bom Deus e Pai, muito obrigada, porque apesar de tantos anos, séculos, gerações se passaram, a Bíblia chegou até nós, ó Pai. Querido Deus, que Teu Espírito Santo abre nossa mente, nos dê entendimento e nos ajude a tirar tempo para estudar a Bíblia, Senhor, e para praticar as verdades nelas contidas, ó Pai. Abençoe todos os nossos ouvintes, abençoe todos os desbravadores espalhados por esse Brasil, por este mundo, e ajude, ó Deus, a fazer a Bíblia a palavra de Deus, fazer a Bíblia o seu aporte seguro. Abençoe, ó Pai, cada filho Teu. Te damos graça pelo estudo aqui feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Ei, peraí, não sai daí ainda não. Temos mais coisas ainda, ok? Ainda temos aí a adoração infantil, ainda temos o Provar e Vede, e temos ainda a transmissão da Palavra de Deus com o pastor Fernando Barreto. É muita bênção. Continue conosco. Deus te abençoe. Amém. Amém.
de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, amiguinhos! Hoje nós vamos conversar sobre os dons. E os dons são como presentes de Deus para nós. E nós temos vários dons, mas hoje nós vamos destacar o amor. E o amor, este dom, pode ser demonstrado de várias formas. Cuidar dos animais é um desses dons. Nós podemos dar carinho, dar banho. Essa forma é uma forma de demonstrar o amor por eles. E agora nós vamos deixar o Loli ir embora. Deixar ela brincar um pouquinho, que eu vou continuar falando para vocês sobre como demonstrar o amor. Pode ir, Loli. Pois bem, quando ajudamos a mamãe a dobrar a roupa da família, também é uma forma de demonstrar amor. Lavar também a louça. E também quando fazemos doações de alimentos, dentre outros, nós estamos demonstrando o amor, que é este dom precioso de Deus. Sabe, na Bíblia, foi da onde eu tirei essa história, no capítulo 13 e verso 13 de 1 Coríntios, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E destes três, o maior dele é o amor. E precisamos demonstrar esse dom pelas pessoas, mas também por Deus, pelo nosso Deus. Agora, eu convido você a fechar seus olhos. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a demonstrar este dom tão precioso que Ele nos deu. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por este dom que nos concedeu, que é o dom do amor. Que possamos amar as pessoas, mas que acima de tudo possamos amar a Ti. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: Esperança em Porto. Bom dia, senhor Aniceto. Bom dia. Nós conversamos com sua neta Estela e ela pediu para que a gente viesse aqui conversar com o senhor sobre a possibilidade de nós podermos ficar aqui hospedados na sua casa durante o período do Caleb. Ah, sim, ela me falou. Na minha casa é muito simples, minha filha. Mas tem uma cama e um chuveiro quente para vocês. Obrigada. Foi assim que José Aniceto teve um contato mais próximo com os irmãos adventistas. Ele observava aqueles jovens pregando, visitando lares e foi se interessando mais em conhecer a igreja. Ao caminhar pela rua perto de sua casa, observou que havia uma obra recém-começada e ficou sabendo que era a construção da futura igreja adventista de Porto de Galinhas. Você sabe quanto tempo os Caleb vão passar aí? Eles falaram? Não, mas Estela pediu com tanto carinho que não podemos negar.
Eles são jovens cristãos e precisam do nosso apoio. Será que eles sabem que nós não somos adventistas? Com pouco tempo, a igreja ficou pronta. Um grande movimento missionário se instalou na cidade, que eles chamaram de Missões Curtas, para o projeto Esperança Porto de Galinhas. Além da implantação dos pequenos grupos, houve várias feiras de saúde, nas quais eram oferecidos uma grande quantidade de serviços à comunidade. Aniceto estava cada vez mais impactado com a presença da igreja em sua cidade. Começou até a fazer parte de um pequeno grupo, onde se estudava a Bíblia de uma maneira muito prática, e os novos amigos que fez muito o ajudaram a entender temas da Bíblia que até então não conhecia. Ele estava tão entusiasmado com aquela verdade que passou a estudar a Bíblia em sua casa. Até sua esposa, que muito se interessava por aquele movimento da igreja, chegou a participar com ele das classes bíblicas. Esse é um momento muito especial na vida do nosso querido irmão. Aniceto não teve dúvidas de que deveria tomar sua decisão ao lado de Cristo. Com muita alegria no coração, ele foi batizado na nova igreja que foi construída em Porto de Galinhas. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém. Em resposta a tudo que Deus lhe deu, ele tem experimentado a alegria de ser um fiel dizimista e de ainda contribuir para o avanço da obra de Deus através das suas ofertas. Hoje é possível entender melhor como a igreja realizou o trabalho evangelístico aqui em Porto de Galinhas. Não era um programa isolado, mas um movimento missionário em várias partes da nossa união. E isso só foi possível mediante a fidelidade de pessoas que nunca vieram aqui. Por meio dos recursos financeiros, a pregação do Evangelho em todo o mundo se torna uma realidade. Essa é uma grande maneira de cada um de nós sermos missionários e participar diretamente do avanço da obra de Deus aqui na terra, doando para a sua causa. Louvado seja o nosso Deus pela fidelidade dos irmãos. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Bom dia, feliz sábado. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar.
e herdeiros de seu reino. Morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória. Reinaremos por Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, Ele deu o seu Filho. Graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. Amém. Feliz sábado para você que nos acompanha. A partir de agora, e pega a sua Bíblia, chama os seus amigos, seus familiares, e por favor abra no livro de São Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22. Livro de São Mateus, capítulo 4, versos 18 ao 22. Louvado seja Deus pelo louvor entoado pela Karen, pela lição da Escola Sabatina, transmitida aí pelo pastor Pitombo, pela Meire e também a Magui. Mas a partir de agora, a palavra de Deus em evidência. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. Mas eu quero convidar você, nesse momento, para tudo que está fazendo, em reverência, pedir a Deus que nos ilumine para compreender a sua palavra. Onde você estiver, aqui em Jaguaquara, em Maracás, Daramão, na Bahia, no Brasil, até no mundo, por favor, pare o que você está fazendo agora, eleve o seu pensamento a Deus e peça a Ele que te dê compreensão da Santa Palavra. Digno és tu, ó Deus, do nosso louvor e da nossa adoração. Em o nome de Jesus, somos carentes da compreensão das Escrituras e, para tanto, suplicamos que o Espírito do Senhor nos ilumine para compreendê-la na sua essência e colocar em prática os teus ensinamentos a partir de agora, no nome de Jesus, amém. Então, São Mateus, capítulo 4, verso 18 a 22, é o texto para a mensagem desta manhã. E está escrito assim:
caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Verso 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. 22 e último. Então eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O tema dessa mensagem é: quem é o seu líder? Quem você tem seguido? Quem tem atraído a tua atenção? Você tem seguido os passos de Deus, o Criador de todo o universo, ou do Deus deste século passageiro? Quem é o seu líder? Quem é o teu influenciador? De quais são os passos que você está acompanhando, seguindo? A palavra do Senhor, ela mostra claramente que quando Jesus chega na vida de uma pessoa e atende o seu chamado, logo, de imediato, ele leva o mestre até outras pessoas para também seguir a Cristo. Nesta manhã, por meio de uma experiência pessoal que eu vivi, por meio da base da palavra do assim diz o Senhor, eu quero de alguma forma levar você a refletir que existe um líder melhor, que existe alguém que merece não só a nossa atenção, mas a nossa adoração. Quero compartilhar com você uma experiência que aconteceu comigo. No ano de 2008, a cidade de Iaçu foi o cenário para tal acontecimento. 2008, mês de outubro, eu estava então me preparando para o primeiro vestibular de teologia. Estava me preparando para fazer um concurso de teologia para me tornar pastor adventista. Era uma quinta-feira à noite e estava preparando ali uma redação. Ao mesmo tempo que estudava a redação para o vestibular que seria no início de novembro daquele ano, também estava ouvindo uma partida de futebol entre 2 times paulistas. Enquanto treinava a minha redação, os meus ouvidos estavam atentos ao que o narrador dizia. Um clássico paulista. Eu estava então há 8 anos na igreja. Era líder de desbravadores. Há 8 anos de batizado e continuava misturando o santo com o comum. Eu estava ali. A minha intenção era de estudar, mas de fato não era só estudar. Eu queria mesmo era ouvir o que estava acontecendo naquele estádio. Terminou a partida, o apito final colaborou para terminar também os meus estudos. Acabou a partida, acabou os estudos. E aqui está uma prova de que, de fato, eu não estava inteiramente ligado ao estudo, ao preparo para estudar no seminário latino-americano, onde forma pastores adventistas. Acabou o momento do jogo, acabou também o estudo de redação. Fui dormir. Por volta de 1 da madrugada, ouça o que eu vou lhe contar a partir desse momento. Por volta de 1 da madrugada, pela misericórdia de Deus, eu creio que por meio daquele sonho, o Espírito Santo do Senhor me despertou, me sacudiu e disse: você está servindo a 2 senhores. Você, Fernando Barreto, precisa se posicionar.
você precisa colocar em prática o que está em 1 Reis 18, 21. Se você deve seguir a Deus, deve seguir a Deus. Se é Baal, então você vai seguir a Baal. Aquele foi um momento histórico para mim, um divisor de águas na minha vida, quando em sonho o Senhor mostrou uma missão que eu deveria assumir. A primeira cena, eu me encontrava numa ladeira principal tradicional da cidade de Iaçu, minha terra natal. Ao meu lado, a minha irmã, ela estava desviada da fé. Ela estava longe dos caminhos do Senhor. A primeira cena que Deus me mostrou no sonho foi: olha, enquanto você está misturando o santo com um profano, a sua família, a sua irmã que me conhece, está distante do meu aprisco. E a gente descia, e ali tem uma estação, logo após a estação, uma praça tradicional. E naquela praça eu via um movimento muito grande. Um movimento muito grande, muitas pessoas, muitos clientes, muitos feirantes. Para o lado norte, totalmente uma escuridão. Para o lado sul, um clarão, e as pessoas estavam no seu dia a dia comprando e vendendo, e cada uma queria pegar o melhor produto. A próxima cena, eu já me encontrava no quintal da casa da minha mãe, nessa direção, frente para o leste, e ao meu lado a minha esposa, e dos céus uma grande seta saía da direção leste. Ela saía do leste e apontava para o oeste. Ela tinha aproximadamente 20 metros de comprimento, brilhava como ouro. Até este momento eu não tinha compreendido o que aquela seta estava apontando. Ela saía, não esqueça, ela saía do lado leste para o oeste, com muita velocidade, com muita velocidade. A próxima cena, eu já estava na zona rural também nessa posição, olhando para o leste, ao lado da minha esposa, e do norte ao sul, do norte ao sul, do lado leste, o céu estava em comoção. Um grande barulho, um grande vendaval, várias nuvens negras, trovões, relâmpagos, o céu estava totalmente em comoção, os animais corriam de um lado para outro, as pessoas procuravam o que estava acontecendo, e eu estava justamente no terreiro da casa da minha avó, e mais na frente uma estrada que liga a zona rural à cidade de Iaçu. O meu primo passou desesperado e gritou: Nando, o que está acontecendo? Porque o mundo está assim. Eu disse: você está vendo, primo? São sinais da volta de Jesus à terra, para que quando eu pregar para minha família, ela não venha dizer que eu estou mentindo. Você está contemplando com seus próprios olhos? Sim, estou. Queridos, depois desse momento, a comoção passou, tudo se aquietou, e eu pude então contemplar no norte uma frase, e no sul outra frase. No norte estava escrito remanescentes de Abraão, no sul estava escrito breve e fiel, que no próprio sonho eu compreendi ser breve e fiel. Agora, algo que me chamou muito a atenção foi que desde o norte até o sul, todo o céu, envolvendo o leste, todo o céu estava pigmentado, estava rajado, estava recheado, cheio, como pergaminho, cheio de frases, dizendo que estamos no tempo do fim. Mas eu consegui apenas entender duas, consegui decifrar apenas duas frases. Breve, fiel estava no sul, e remanescentes de Abraão estava no norte. Nesse momento, eu então lembrei daquela seta, lembra? Uma seta que saiu do leste e me levou na direção oeste. Eu estava nessa posição com a minha esposa. Então nós saímos, passamos por dentro da casa da minha avó e olhamos na direção oeste.
E aqui o Senhor me impressionou e mostrou qual era o meu pecado. Ali, naquele momento, ele disse que eu precisava tomar uma decisão. Não tinha como permanecer cocheando entre dois senhores. Eu precisava decidir entre Deus ou as coisas do mundo. E quando olho na direção oeste, uma TV com uma nitidez que a tecnologia nunca irá conseguir reproduzir. Uma TV colorida, e foi-me mostrado 3 cenas. A primeira delas, um casal tradicional estava na praia, namorando. De repente saíram 2 homens de dentro do mar, com arpões. Um deles atirou naquele homem que estava namorando, e imediatamente ele morre, sai de cena, e agora o assassino assume o seu lugar, e tudo normalmente. A outra cena, um outro homem sentado em uma cadeira, e um senhor com uma marreta e um pedaço de pau, uma rolha, como um microfone desse tipo aqui, colocava no seu ouvido e batia para vedar o seu ouvido. A última cena tocou em mim e me fez derreter em lágrimas. A última cena era um estádio de futebol superlotado, como uma final de campeonato. No centro dela, no centro da cena, no centro do estádio, estava uma criança sentada em uma cadeira, configurado, vestido com o uniforme do time que eu estava torcendo naquela noite, ao invés de estar estudando, me preparando para o vestibular de teologia. Esta cena foi chocante. Milhares de pessoas agora cantando, exaltando, e aquela criança sentada no meio do estádio, e o seu pai, com todo zelo e carinho, cuidava dele, penteava os seus cabelos, e ao mesmo tempo dava pontapé. A criança, como um boneco de elástico, ela caía e voltava. O pai continuava zelando os seus cabelos, penteava e cuidava dele. E imediatamente mais um chute, a criança novamente caía e levantava. Deus, Ele falou fortemente ao meu coração naquele dia, no mês de outubro do ano de 2008. Ali Ele me pediu para decidir entre Ele e o inimigo, entre servi-lo e praticar a vontade dEle, ou servir este mundo e praticar a vontade deste mundo. Agora eu quero, baseado em passagens das Escrituras, interpretar o que eu acabei de te falar. Eu disse para você que no mês de outubro de 2008, eu estava estudando para fazer o vestibular de teologia, em novembro do mesmo ano. Ao mesmo tempo que estudava, estava ouvindo uma partida de futebol entre 2 times paulistas. Eu não tinha como me concentrar só naquilo que Deus estava me pedindo e também naquilo que o mundo estava me oferecendo. Eu estava com a mente perturbada, voltada para as 2 coisas. Ou você segue a Deus, ou você não o segue. A palavra do Senhor nessa manhã, ela causará um divisor de águas na tua vida. Hoje é o dia de você se posicionar do lado que é lógico, do lado que é correto, do lado que é verdadeiro, do lado de Deus. Enquanto eu estava cocheando entre 2 coisas, o certo e o errado, a minha família estava perdida, começando por aquela que já conhece o Evangelho eterno. Fran estava do meu lado, enquanto Deus me mostrava a condição atual do mundo. E então São Mateus 24, 37 diz que, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias que antecederão a volta do Filho do Homem. As pessoas no centro, na praça principal de Iaçu, elas estavam justamente como diz São Mateus, como nos dias de Noé, comprando, comendo, casando, dando-se em casamento, e a escuridão se aproximando, a profecia se cumprindo, e eu, com o Evangelho eterno, com tamanha luz, estava perdido em meio às trevas. Além de estar perdido, não fazia conta da minha irmã, representando a minha família que estava perdida também. Assim como nos dias de Noé,
será na vinda do Filho do Homem. Hoje eu preciso estar atento, com o ouvido aberto, à voz profética de Deus dizendo: filho, chegou a hora de você seguir o único líder, e este Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor. E aquela seta que eu te disse que saiu do lado leste e apontou para o lado oeste, ela me disse o seguinte: você lembra que do lado norte ao sul conseguiu decifrar ou entender apenas duas frases, apenas duas advertências? Porque o céu, entre o norte e o sul, ele estava completamente tomado de advertências, orientações do retorno de Jesus à terra. Sabe por que os seus olhos, sabe por que os seus pensamentos não conseguiram discernir? Então a seta, ela me traz agora para o lado oeste, e justamente do lado oeste, onde Deus mostrou para mim o porquê que eu não estava conseguindo compreender as suas advertências naquele sonho. Ele disse: filho, você conseguiu decifrar apenas remanescentes de Abraão e breve fiel, por minha misericórdia e amor por você, porque eu não desisti de você. Por mais que você misturou o santo com o profano, por mais que você tenha me rejeitado por vários anos, eu não te rejeitei até aqui. Hoje você precisa tomar uma decisão. E naquela noite, 1 da madrugada, acordei em pranto, chorando como uma criança, e disse: meu bem, a partir de hoje eu irei mudar. A partir desse momento você vai mudar. A partir de agora, não importa se você é adventista, católico, se não tem uma religião, se é o meu parente, se não é, se você gosta de mim ou não gosta, Deus está dizendo para você que a partir de hoje, você precisa se posicionar. Ou Deus, ou o inimigo, ou a vida eterna, ou a morte eterna. Você precisa tomar uma decisão agora. Deus está dizendo: olha, enquanto você permanecer misturando o santo com o profano, como diz o salmista, Salmo 101, verso 3, enquanto continuares colocando coisas impuras diante dos teus olhos, no teu lar, não compreenderás quais são os desígnios do Senhor para a sua vida. Por isso ele diz: hoje, agora, se posicione, tome uma decisão. Você, Fernando Barreto, não estava conseguindo compreender as advertências do lado leste, porque o seu problema é estar aqui, olha, no lado oeste. No lado oeste. Lembra, meus queridos, lembra que os remanescentes de Abraão são aqueles que estão ancorados de acordo com a palavra de Deus. Você lembra o que está escrito em Apocalipse 12, 17? Apocalipse 12, 17 está escrito: irou-se o dragão, que significa inimigo, irou-se contra a mulher, que significa igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? São aqueles que permanecem, aqueles que perseveram, aqueles que continuam, aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. Hoje Deus está dizendo para você ser fiel à palavra dele. Não fiel ao patrão, não fiel à esposa, ao amigo, ao vizinho, ao seu líder, ao pastor, ao padre, mas fiel à palavra de Deus. Você necessita ter a palavra como base e deixa o resto com Deus. Claro, na condição de cidadãos, nós precisamos e devemos obedecer às autoridades até a palavra do Senhor. É bíblico, Deus disse que deveríamos obedecer às autoridades, mas no contexto adoração. Adore unicamente a Deus, siga unicamente ao seu Senhor, se entregue unicamente a Ele. Remanescente de Abraão é aquele que é fiel à palavra de Deus. Remanescente de Abraão é o desbravador que honra
o seu lenço, que honra o seu uniforme. Remanescente de Abraão é o esposo fiel à sua esposa, é a esposa fiel ao seu esposo. Remanescente de Abraão é aquele que é fiel aos princípios da palavra de Deus. Remanescente de Abraão é aquele que guarda os 8 remédios da natureza. Remanescente de Abraão é aquele que permanece com o seu olhar fixado em Cristo Jesus. Remanescente de Abraão sou eu, é você, diga amém. Remanescente de Abraão somos nós. E remanescente de Abraão tem que permanecer ligado, apercebido na palavra do Senhor, no que diz a voz profética. O remanescente de Abraão não fica cocheando entre 2 senhores, entre Deus e Baal. O remanescente de Abraão deve servir unicamente a Deus e abominar Baal e suas práticas. O remanescente de Abraão, ele tem uma missão, ele deve erguer a sua voz e dizer para o mundo que breve, o fiel, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o teu Senhor, ele voltará para acabar com todo tipo de pandemia. É isso? Não acabou, ainda não acabou. Pastor, e qual o significado que você compreendeu das 3 últimas cenas apresentadas do lado leste? O apóstolo São Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam avarentos, egoístas, jactanciosos, amantes dos prazeres, inimigos de Deus. E as 3 últimas cenas, tanto o casal na praia, quanto o homem tapando o ouvido do outro e o garoto dentro de um estádio, todas as três me falam isso. Últimos dias. Eu quero agora chamar a sua atenção, linkando a primeira cena, o casal na praia. Pastor, é pecado ir na praia? Tomar um banho com o seu namorado? Não, não é pecado. Pastor, é pecado assistir uma partida de futebol? Depende do propósito. Já vou te falar sobre isso. É pecado, pastor, me colocar diante de uma TV ou da tela de um computador? É pecado navegar em alguns sites? É pecado ter uma conta no Facebook ou no Instagram? Depende do propósito. Depende do que você está vendo. Lembre-se que os teus olhos são as janelas para a sua alma. Por meio dos nossos olhos, a gente consome, a gente se nutre, se alimenta. Então, tenha cuidado com o que os teus olhos estão vendo. O que eu vou falar para você é comum. O que a TV brasileira, entre aspas, ainda se encontra alguns canais que respeitam a família. E eu quero destacar que você tem a TV Novo Tempo, ao vivo 24 horas. Você encontra ela na Sky, você encontra na Oi, você encontra na internet, você tem um aplicativo, você tem vários meios de ter acesso a conteúdo de primeira para a sua família. A TV brasileira, ela está, infelizmente, ela está manchada. Esta cena do casal na praia me leva a acreditar que um canal de TV que apresenta uma programação onde existe treitas para o esposo trair a esposa, onde influencia a pornografia, onde é normal o assaltante entrar no banco e roubar. Um canal que influencia uma criança de 7, 8 anos a aprender aquilo que não é para a sua fase etária. Este canal não merece a minha atenção. E eu não acredito que entre nós, conhecedores da palavra, eu não creio que você que tem tamanha luz, tem se colocado diante de uma TV para dar ibope a esse tipo de programação. Você com tamanha luz, assistindo novela, que incentiva a traição.
Você, com tamanha verdade, não tem orientado as pessoas, os seus vizinhos, parentes e amigos, a respeito do perigo que estão correndo diante dessa tela? Isso que Deus me mostrou, meus queridos, tanto para mim quanto para os meus membros, para a minha família. Temos que ter muito cuidado ao nos deparar diante de uma tela. O que eu estou assistindo estará me fortalecendo para um ser melhor, para servir o meu líder melhor, ou estará me enfraquecendo para desistir de seguir os passos do meu líder? É isso. Tenha cuidado quando você se colocar diante de uma TV e zapeá-la. Tenha cuidado. Eu te oriento, primeiro peça sabedoria, direção a Deus. Eu não acredito que você tem dedicado tempo, recurso para manter na sua casa a Netflix só para continuar assistindo as coisas que Deus abomina. É pecado, pastor, ter a Netflix em casa? Depende do seu propósito, depende do que você está assistindo por meio dela. O que você está vendo está te aproximando de Deus ou afastando você dele? Você não está cocheando entre dois senhores? O que você está se alimentando por meio da tela não tem te conduzido para Baal? Se tem te conduzido para Deus, não é pecado. Mas se tem te conduzido para longe de Deus, é pecado. Desfaça. Desfaça. A outra cena, um senhor sentado e o outro fechava o seu ouvido. O sistema, o meio de telecomunicação corrompido tem feito isso hoje. É a estratégia do inimigo, com as suas contrafações, com os seus enganos, utilizando meios, denominações, utilizando pessoas, utilizando a rede social, através de sua velocidade e proatividade, para vedar os ouvidos dos verdadeiros adoradores de Deus. É necessário você ter cuidado com aquilo que está escutando, que está assistindo. Agora vamos para a última cena. Estou já indo para a reta final. Eu estava agora contemplando um garoto dentro de um estádio, superlotado. O garotinho estava com o uniforme do time que eu estava torcendo. Como que Deus é detalhista. Ele disse: olha, Fernando Barreto, eu não aceito você ficar entre mim e o meu concorrente. Ele pincelou, ele mostrou para mim claramente: olha, você está servindo a dois senhores. Você tem que mudar hoje. Você precisa abandonar esta prática. Você não pode permanecer nesta prática. Afinal de contas, Fernando Barreto, você está estudando para me servir ou você está estudando para servir o mundo? E ali estava aquele garotinho bem zelado, bem cuidado. E o pai o maltratava. Zelava e maltratava. Zelava e maltratava. Estádio superlotado. Meus queridos, o Senhor falou para mim o seguinte: o mesmo mundo, ouça, para tudo que você está fazendo agora, escuta o que eu vou lhe dizer. O mesmo mundo que exalta, que eleva, que coloca você no brilho, que coloca você no outdoor da vida, o mesmo mundo que te traz a fama, o mesmo mundo que te elogia, é o mesmo que te humilha. É o mesmo que te humilha, é o mesmo que te joga pelo chão, é o mesmo que te destrói, é o mesmo que te leva a passar noites e mais noites sem dormir, é o mesmo que te leva à decepção. Não compensa, não vale a pena, não prossiga, permaneça com o seu Deus, siga os passos do Mestre. Ele sim é digno do teu louvor, da tua adoração. Sim, só Ele merece a sua atenção. Abra os olhos, meu filho, abra o seu ouvido, quebrante o teu coração, deixe Deus ser Deus na sua vida. Pare de ficar cocheando entre dois senhores. Hoje é o dia de você decidir.
Abandone tudo aquilo que tem te afastado do Senhor e da sua palavra e corra, mas corra desesperadamente para os braços do teu Pai, do teu Deus, do teu Senhor. Interpretando a última cena, eu entendi que o que Deus tinha para a minha vida era muito mais do que um estádio superlotado. O que Deus tinha para a minha vida era muito mais do que ouvir um coro de centenas de pessoas gritando o meu nome. Eu entendi que eu estou nesse mundo não para me exaltar, que eu estou aqui não para cumprir a minha missão, que eu estou aqui não para satisfazer a minha vontade, mas eu estou aqui para exaltar unicamente a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que Ele me chamou para uma missão. Eu sou um soldado dele, não sou o general dele. Você precisa abandonar o seu pôster de general. Você não pode continuar achando que Deus deve fazer o que você quer e a hora que você quer. Você precisa se submeter a Ele. Que dia? Hoje, agora. Submeta-se à mão poderosa de Deus e verás o que Ele fará nesse mundo por meio da tua vida. Eu entendi que eu precisava deixar de cochear entre dois senhores. A minha atenção deveria estar apenas em um: no digno, o eterno, único que possui imortalidade, único que tem o atributo de criar, único que merece a sua adoração. Aquela última cena me diz o seguinte: você não nasceu para servir o mundo, você nasceu para me servir. Diga amém. Deus pediu para mim te transmitir essa mensagem hoje. Ele está dizendo: você aqui, olha, no distrito de Jaguaquara, na Bahia, no Brasil, onde você estiver no mundo, Ele está dizendo o seguinte: você nasceu para brilhar, não para representar um time, não para representar uma nação, não para representar o mundo. Você nasceu para brilhar, para representar o Deus do universo. Você nasceu para brilhar, para representar Jesus Cristo, o Criador do universo. Você nasceu para brilhar, para representar o seu Criador diante de suas criaturas aqui nesse planeta Terra. Por isso te digo hoje, tome uma decisão, se posicione, e você mais forte, seja homem, seja mulher, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, seja uma pessoa de compromisso, de responsabilidade, seja um cristão de responsabilidade, se posicione. Você vai esperar acontecer mais o quê? Para tomar uma decisão. Repito, o amanhã ainda não é história. Por que está demorando? Porque continua sendo um crente único dentro da igreja. Porque permanece fora da igreja. Porque continua dando ouvido o que fulano e Bertano estão dizendo a respeito da igreja. Ouça o que eu vou lhe dizer. Dê a sua atenção ao que diz o Senhor. Examinar as Escrituras, porque nela você vai encontrar Jesus Cristo, que é vida, é paz, é salvação. Ele é misericórdia, Ele é caminho. Cristo Jesus, o teu Senhor e o meu Senhor. Nascemos para brilhar por Ele, nascemos para servir a Ele. Estamos aqui não por acaso, mas com um propósito. Estamos agora em pleno desenvolvimento de uma missão: salvar do pecado e guiar no serviço. E você, desbravador, aventureiro, líder, ancião, você, meu amigo, meu professor, você, meu parente, você, meu pai, minha mãe, você que está me assistindo agora, até quando permanecerás com um pé na igreja e um pé no mundo? Até quando continuarás dando ouvido a voz de homens e rejeitando a voz de Deus? Por quantos anos terás vida para decidir? Porque hoje o Senhor está dizendo, Hebreus 3, hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Credes em Deus, crede em seus profetas. Além de prosperar, encontrarás o caminho seguro que trará a paz. Até quando permanecerás entre dois senhores?
chegou a sua vez. As tuas férias acabaram. Hoje as tuas férias acabaram. Hoje você vai se posicionar. Ou você é de Deus, ou é do diabo. Em certo momento, na história do povo de Israel, Moisés precisou tomar essa decisão. Eu, nesse momento, falo para você que você tem que tomar a mesma decisão que Moisés tomou, que o povo de Israel tomou. A partir de hoje, você serve a Deus ou você serve ao inimigo de Deus. A partir de hoje, você servirá ao seu Criador ou você servirá ao inimigo do nosso Criador. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão. A pastor tem falado tudo isso. Nas suas palavras eu entendo que você já conseguiu tudo. Você já está praticamente no céu. Não. Estou com as minhas dificuldades, caindo e levantando, com os olhos voltados para Cristo Jesus, onde os seus olhos devem permanecer fixados em Cristo Jesus. Eu e você precisamos praticar o que o apóstolo Paulo disse. Eu convido você a pegar a sua Bíblia agora, Palavra de Deus em evidência. Vai para Filipenses. Filipenses. Palavra de Deus em evidência. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Acompanhe na sua Bíblia. Palavra de Deus em evidência. Livro de Filipenses, capítulo 3, verso 12 em diante. O apóstolo São Paulo, maior apóstolo da história. Está escrito: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por quem? Por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançarei para as que diante de mim estão. O verso 14, acompanhe na sua Bíblia. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, o verso 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Alcançamos. O apóstolo São Paulo, ele sentiu que estava chegando a hora de partir. Percebeu que os seus dias estavam contados e ele disse: amados, eu falo para você, morador de Jaguaquara, você morador de Tiruçu, Baixão de Piúna, de Iaçu, você morador de São Paulo, não importa onde você mora, o apóstolo Paulo disse: prossigo para o alvo. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma pátria me esperando, eu tenho um propósito, eu sei onde quero chegar, eu sei quem está do meu lado e quem é capaz de me conduzir até lá. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo porque Ele me dará a vitória. Eu não tenho obtido ainda a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo, avante, porque eu sei que lá em Cristo Jesus alcançarei a perfeição, pois Ele é a perfeição. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você precisa ir para Ele. E você que já tomou a sua decisão, disse Paulo, permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça ancorado, vivendo o que está escrito na palavra do Senhor. Chegou a sua vez de tomar uma decisão. Quero concluir. Eu gostaria de, no final dessa programação, fazer uma oração especial por você. Uma oração especial por sua entrega, por sua família. Você também colocará a pessoa da sua família, do seu rol de amigos, que ainda não tomou uma decisão, não se entregou a Jesus.
já chega. Não há mais tempo para continuarmos cogitando entre dois senhores. Onde eu vou? Qual é a igreja verdadeira? Quem é que tem razão? Quem está falando a verdade? Hoje você entendeu que a palavra de Deus, ela é a base. Cristo é a verdade. Jesus Cristo, ele tem um aprisco. Jesus, ele tem um porto seguro. Ele tem uma igreja. Prossiga para o alvo. O seu alvo deve ser Cristo Jesus. Deixe de cogitar entre dois senhores. Se entregue unicamente a Ele. Adore a Ele. Dedique a sua vida para Ele. Está disposto a fazer isso agora? Você está disposto? Você está disposta também? Você vai tomar essa decisão hoje. Você vai tomar essa decisão agora. Eu vou fazer uma oração. No término dessa programação, eu vou fazer uma oração por você. Louvado seja Deus por tua coragem. Louvado seja Deus, porque você rompeu com o silêncio. Porque você não quis nem saber o que iria dizer o teu parente, o teu amigo. Louvado seja Deus, porque você, nessa manhã, decidiu pela palavra, decidiu pelo Espírito Santo, decidiu por Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque você decidiu não brilhar para o mundo te aplaudir, não brilhar para que as pessoas possam te elogiar. Você decidiu brilhar por Jesus e para Jesus. Nós vamos ouvir um louvor especial, a Vânia irá cantar. E você vai levantar aí onde você estiver, em atitude de reverência, se colocará à disposição de Deus, entregando a Ele a tua decisão, no nome de Jesus. Um feliz sábado a todos e que vocês sintam abraçados pelo calor do Espírito Santo. Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas dos meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dar-me teu perdão. Leva a minha vida muito mais além do que eu possa imaginar. Se
Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me Amém. Que o nosso Deus seja louvado. Hoje, o Senhor nos encontrou. Deus te encontrou nessa manhã. Quem é o seu líder? Agora fica fácil. Porque o manual, a palavra de Deus, por meio de uma experiência pessoal que tive, te apresentou quem é o seu líder. É Jesus Cristo. Parabéns por sua coragem, por sua atitude e decisão. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Quero te dizer que agora você precisa colocar as consequências à disposição de Deus. E Ele cuidará de tudo. Cuidará de tudo, eu tenho certeza. Foi assim comigo. Foi assim com milhões de pessoas que o seguem. E assim será com você também. Por favor, feche os seus olhos e vamos orar. Digno és tu, ó Deus. Em o nome de Jesus te agradecemos, porque deixou os céus para nos encontrar nessa terra. Muito obrigado, ó Pai, por tua iniciativa em nos alcançar e salvar. Obrigado, Senhor, por tua atenção especial, pelos mínimos detalhes com que o Senhor lida com cada um de nós. Por várias formas tem se revelado para os teus filhos aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, por tua paz que preenche o nosso coração em meio a tantos conflitos. Obrigado, nosso Deus, por nos chamar com um propósito. Sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde iremos. Nós sabemos, ó Deus, qual é o chamado que tem para cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque nesse momento a tua palavra falou mais forte ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, porque por meio dos teus anjos tem protegido os teus filhos em meio a esta batalha espiritual que estamos vivendo. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua igreja permanece e continuará remando rumo ao porto seguro. Te agradecemos,
por despertar a nossa atenção e nos ajudar a abandonar os senhores desta vida e dedicar a nossa adoração unicamente a Ti. Muito obrigado, Pai eterno. Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos e queremos continuar na Tua presença. Por favor, nos abençoe. Que a Tua mão poderosa permaneça sobre os Teus filhos e que todos que creram, atenderam este apelo, que eles possam agora colocar à Tua disposição os seus fardos, que sejam curados, restaurados, limpos e libertos pelo poder da Tua palavra. Que todos sejam abraçados por Ti e que o Senhor nos dê a força para permanecer diante de tamanha decisão que tomamos neste momento. A Tua bênção, Tua presença sobre o Teu povo e com o Teu povo é o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje à tarde, a partir das 16h30, 4h30 da tarde,